Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo. Hoje vamos falar de notícias. A notícia de hoje é que o Brasil fica entre uma disputa da Rússia e Estados Unidos, isso mesmo, por um suposto espião russo, isso mesmo. Quando os agentes da Polícia Federal prenderam o russo Sergei Vladimirovich Cherkasov no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, em abril de 2022, eles não imaginaram que aquele homem branco de cabelos claros com documentos falsos é o que dizia ser brasileiro. Apesar do forte sotaque, o estrangeiro poderia colocar o país entre uma disputa aberta entre duas potências mundiais, Rússia e Estados Unidos. Isso mesmo. Desde a última terça-feira, dia 25, porém o Cherkasov passou a ser oficialmente disputado pelos governos dos Estados Unidos e da Rússia. Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos pediram a sua extradição. Agora caberá ao Supremo Tribunal Federal, o governo brasileiro, decidir se Cherkasov será extraditado, a qual país ficará ele. Né, gente? O Brasil está nessa disputa agora. Mas se ele é um cidadão russo, eu acho que ele devia ir para a Rússia mesmo, ir embora para a Rússia. Por que os Estados Unidos quer extraditar ele para os Estados Unidos? Para ter um refém lá? No Brasil não faz sentido o Brasil mandar ele para os Estados Unidos, eu acho. Por que os Estados Unidos quer? Isso é que eu não entendo. Especialistas e fontes ouvidas pela BBC News Brasil afirmam que o caso cria uma situação desconfortável para o Brasil, uma vez que o país terá que decidir sobre os pedidos entre os dois importantes parceiros comerciais e políticos em um momento em que as relações entre os russos e os norte-americanos estão extremamente conflitas. Isso mesmo, eles estão brigando praticamente pela Ucrânia, né, lá e cada vez ameaçam mais o outro, e o Brasil vai ter que decidir para onde vai mandar esse espião russo. Mas, gente, ele é russo, eu acho que deveria ir para a Rússia mesmo. Cherkasov foi preso no Brasil após ser impedido de entrar na Holanda quando tentava iniciar um estágio no Tribunal Penal Internacional, TPI, em Haia. A corte investiga e julga crimes de guerra. Na ocasião, Cherkasov usava documentos falsos brasileiros e adotava a identidade de ser Victor Muller Ferreira. Os serviços de inteligência da Holanda alegaram que ele era, na verdade, um oficial do Departamento Central de Inteligência, GRU, da Rússia, que usava a identidade brasileira para se infiltrar no tribunal. Um espião bem claro, mas ele não quis espionar o Brasil, e sim a Europa, né? Em julho de 2022, ele foi condenado pela justiça brasileira a 15 anos de prisão pelo uso de documentos falsos. Ele admitiu o uso de documentos falsos e ter passado por Victor Muller Ferreira por quase uma década, mas negou até agora seu envolvimento com qualquer tipo de espionagem. Procurados, seus advogados privados não responderam aos contatos feitos pela imprensa. A Defensoria Pública da União, DPU, que defendeu Cherkasov no Supremo, disse que ainda não tem conhecimento dos pedidos de extradições feitos pelos Estados Unidos. Após sua prisão, conteúdo do Polícia Federal e do FBI passaram a se investigar a atuação do Cherkasov. Documentos e informações coletadas apontam que ele teria usado a identidade brasileira para atuar nos Estados Unidos e na Europa, procurada diversas vezes sobre o caso. A embaixadora da Rússia no Brasil não vem comentando sobre o episódio. Em março deste ano, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos formalizou uma acusação contra ele e pedidos de crime de atuar como agente de estrangeiro em solo norte-americano, pátria considerada semelhante à espionagem. Isso mesmo, espionagem é crime, né? E fraudes financeiras e para a obtenção de vistos. Ele fez várias fraudes e conseguiu visto nos Estados Unidos e na Europa, e no Brasil. Nossa, esse cara realmente deve ser espião, porque
Para conseguir tudo isso com documentos falsos, tem que ser alguém muito bom por trás de tudo isso, alguma coisa de espionagem mesmo. Segundo as autoridades do país, Cherkasov faria parte de um grupo de especiais de espiões conhecido como os ilegais, que são despachados pela Rússia para outros países com nomes falsos e com a missão de assumir uma personalidade totalmente nova para se infiltrar nos países e coletar informações e cumprirem missões enviadas por Moscou. Aqui, a batalha extradição de Cherkasov. Trecho da carta garantia que o Consulado-Geral da Rússia oferecesse suas instalações para receber o suspeito de espionagem Sergei Vladimirovich Cherkasov. Esse aqui é o papel que está da extradição do Cherkasov. A batalha das extradições entre a Rússia e os Estados Unidos começou em agosto de 2022, quando a Rússia pediu a extradição de Cherkasov sob as alegações que ele era um acusado de tráfico de drogas em seu país. Em março deste ano, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ao formalizar a acusação contra Cherkasov, disse que acreditar que as alegações feitas pelo governo russo e as autoridades brasileiras seriam falsas. Elas teriam o objetivo de conseguir que ele retornasse ao país de origem. Realmente, se ele fez espionagem na Rússia, nos Estados Unidos, né, e ele foi um cidadão russo, realmente ele tem que ir para a Europa, lá para os Estados Unidos mesmo, verificar o que ele fez, e se tem alguma prova de espionagem lá, se ele passou alguma informação, tem que saber o que ele sabe. Realmente, daí vale a pena mesmo, vale a pena o certo extradição dele para os Estados Unidos, porque se ele realmente conseguiu se filtrar e ficou muitos anos lá, ou aqui, sabendo informações, realmente agora faz sentido. Em março, o relator do caso do ministro do STF, Luiz Edilson Fachin, defendeu o pedido de extradição feito pelos russos, mas condicionou a entrega de Cherkasov ao fim das investigações sobre a atuação do Brasil, que ainda não são conduzidas pela Polícia Federal. Isso, o certo também é o Brasil, né, investigar, ver o que está acontecendo com ele, o que ele sabe. Se ele não falar tudo certo, entrar em contradição, já mandar ele para a Rússia depois disso tudo, depois que saber disso tudo. Enquanto ele não falar a história certa, as coisas baterem, não manda. E depois que ele falar tudo, manda ele para a Rússia. E é assim que é, porque se algum dia algum brasileiro for preso na Rússia, eles com certeza vão tratar o Brasil de uma outra forma, entendeu? Já os Estados Unidos, a gente tem uma parceria referente a isso, tradição, e com certeza eles mandam muito presos brasileiros que tentam invadir os Estados Unidos e outros também por tráfico de drogas, e mandam para o Brasil quando solicitado, né? Mas agora, se o Brasil negar isso para eles, eu não sei, né? Na terça-feira, dia 25, foi a vez do governo norte-americano pedir a extradição do Cherkasov. A informação foi revelada pela BB News Brasil e outras imprensas com base em nota enviada pelo Ministério das Relações Exteriores, MRE. Tanto o caso da Rússia quanto dos Estados Unidos tramitam no STF, que é a instância onde o processo de extradição são julgados no Brasil. O processo de extradição feito pelos norte-americanos ainda deverá ser analisado pelos ministérios e ministras do STF e ter parecer da Procuradoria-Geral da República. Ainda não há prazo para que ele seja julgado. A situação de Cherkasov chama a atenção agora não apenas pelas suspeitas de que ele era um espião e se fazendo de passar por brasileiro, mas a colocar as autoridades brasileiras em uma situação pouco comum, que é a existência de mais de um país pedindo a extradição da mesma pessoa. Isso mesmo, é muito difícil disso acontecer, porque geralmente a origem daquele país que pede, se os russos pedem porque o cara é russo, se os americanos pedem são porque os caras são americanos, mas se o cara for espião nos Estados Unidos, com certeza os Estados Unidos vai querer. E é isso, gente. Se vocês gostaram dessa minha notícia, ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo, aqui é o canal Sobretudo.